No vídeo de hoje eu vou falar sobre um clássico dos anos 80, um dos melhores filmes de ação da história do cinema e um dos melhores filmes da carreira do Arnold Schwarzenegger, Predador. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando Cinema. E antes da gente começar aqui o nosso assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um like nesse vídeo de uma vez, não espera até o final. Clica no sininho, ativa as notificações, deixa aqui o seu comentário, compartilha com seus amigos, acompanhe o Falando Cinema nas outras redes sociais, acompanhe também o podcast Falando Cinema lá no Spotify, nas principais plataformas de áudio, aquela coisa que vocês já estão ligados, né? Mas vamos lá, que o filme do Predador de 1987 é um clássico do cinema, isso todo mundo já sabe. E eu particularmente já devo ter visto o filme umas 4 ou 5 vezes, talvez até mais do que isso durante toda a minha vida. E dessa última vez que eu reassisti o filme, não tem nem um mês que isso aconteceu, eu percebi algo na história que eu queria compartilhar isso com alguém e decidi criar esse conteúdo aqui no canal. Para você que curte cinema, desde o cinéfilo tênis verde até o cara que simplesmente assiste filmes casualmente, uma das melhores experiências que existe é da gente pegar os filmes que a gente gostou aquela primeira vez que a gente viu, ficou impactado, sabe, com aquele filme, com aquela série, com aquele produto, e você reassistir agora com calma. Porque é bem verdade que quando a gente assiste o filme pela primeira vez, a gente assiste com o coração, sem usar muito a cabeça, sem raciocinar muitas coerências, incoerências, e quando a gente para reassistir um filme, parece que a gente, como a gente já sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo aqui naquela história, a gente começa a perceber umas coisas que na primeira vez, ou então até mesmo na segunda, terceira vez que a gente viu, a gente não tinha percebido. Detalhes da história, uma nuance de personagem, um detalhe técnico interessante que você não tinha percebido. Essa é uma das melhores experiências que tem. E no caso de Predador, na minha experiência é a primeira vez que eu vi um filmaço nota 10, irretocável, um clássico maravilhoso. Aí depois da segunda, terceira, quarta vez e tal, eu lembro que na penúltima vez que eu assisti, o Predador, assim, eu comecei a achar que os efeitos especiais estavam ficando muito datados, que os diálogos estavam muito datados, que as cenas não eram tão bem dirigidas assim, e aí a minha experiência na penúltima vez que eu vi foi tipo assim, cara, eu acho que eu não vou ficar mais revendo o Predador, porque eu vou acabar uma hora desgostando do filme. Só que eu me dei essa oportunidade de apreciar mais uma vez essa obra-prima do cinema, e algumas semanas atrás eu assisti mais uma vez o filme do Predador, e eu completamente me arrependo dessa penúltima vez, que eu tava achando meio esquisito. Para mim, o filme do Predador de 1987 é um clássico irretocável, é um filme redondinho perfeito. E a ideia desse vídeo aqui é justamente eu trocar uma ideia com vocês sobre um aspecto bem interessante da história do filme que eu percebi dessa última vez que eu reassisti, que é justamente sobre o embate entre o Major Dutch, que é o personagem do Arnold Schwarzenegger, e o personagem do Predador, galera. Afinal, nós estamos vendo uma luta de um homem contra um monstro ou estamos vendo, na verdade, a luta entre dois monstros? Antes de vocês entenderem aonde que eu quero chegar com essa pergunta, fica desde já avisado que esse vídeo aqui está repleto de spoilers, certo? Então, se você ainda não assistiu Predador de 1987, shame on you, que vergonha, mano, vai assistir, porque esse é um filme obrigatório, é um must-see da sua lista, cara. Se você curte cinema, se você curte filme de ação, se você gosta do Arnold Schwarzenegger, se você, sei lá, gosta de filme dos anos 80, mano, você tem que assistir. Tá disponível, se não me engano, lá no Star Plus, sabe? Tranquilo de você assistir. Veja dublado, porque a dublagem é clássica. Não desgruda daí. Ou veja legendado, porque também é maravilhoso, mas fica aqui o aviso, certo? Se você prosseguir a partir de agora, você está por sua conta e risco, porque aqui tem spoilers comprometedores da história. Dito isso, vamos voltar para a premissa básica do filme, que é a seguinte: o Major Dutch e a sua equipe, formada somente por personagens maravilhosos e atores maravilhosos, super estereótipo dos anos 80, eles são chamados para fazer uma missão de resgate em uma fronteira dominada por guerrilheiros. E aqui a gente já pode fazer a nossa primeira pausa, porque, muito embora eles se refiram uns aos outros como Major, como Sargento, e no filme dá bastante a entender que pelo menos o Dutch de fato tinha um passado militar,
Os outros personagens, e o Dutch incluindo, no presente parece que eles não fazem parte de forma oficial, pelo menos, do exército. Parece que eles são meio que um grupo de resgate paramilitar. E é nisso que já começa a parada, porque quando nós temos aquela clássica cena do aperto de mão entre ele e o Dillon... Dillon! Seu sem vergonha. Ele pergunta pro Dutch por que ele não tinha topado fazer uma operação na Líbia anteriormente, e o Dutch vai responder o seguinte: Somos um grupo de resgate, não assassinos. Essa fala é crucial para vocês entenderem aonde eu quero chegar, porque quando a gente fala de grupo paramilitar, por conta das representações que nós temos nos filmes, e até mesmo exemplos tristes da nossa realidade, a gente sempre pensa em algo negativo, algo como mercenários ou então milícias privadas. E quando o Dutch fala isso, ele está falando o seguinte: nós preferimos não estar no sistema governamental, não fazer parte do exército, mas ao mesmo tempo nós temos escrúpulos, nós não somos vilões. Então olha que roteiro maravilhoso, cara. Com uma fala e, sei lá, quase 10 minutos de filme, talvez até menos do que isso, a gente já consegue entender tudo isso sobre o personagem. No caso do personagem do Dutch, esse posicionamento, essa convicção que ele tem, para ele é uma virtude. Só que para o Dillon e para a Cia, eles seria a vítima perfeita para o que eles queriam que ele fizesse. Por quê? A gente vê na cena seguinte que o Dutch ele é um especialista naquilo que ele faz. Ou seja, quando a Cia consegue enganar o Dutch dizendo que essa era mais uma causa justa para ele atuar com a sua equipe de resgate paramilitar, ele cai na armadilha. Só que infelizmente ele só vai perceber isso depois que ele faz todo o serviço sujo nessa operação. Baseando-se nos seus princípios e na sua liberdade de escolha, ele achou que ele estava agindo como um soldado, quando na verdade ele estava sendo usado como um assassino. E quando ele percebe isso, ele vai confrontar o Dillon, que tinha ido na operação junto com ele, justamente para garantir esse investimento que a Cia fez no esquadrão do Dutch. E cara, o personagem do Dillon, que é um personagem maravilhoso, interpretado magistralmente pelo Carl Weathers, que infelizmente faleceu agora há pouco tempo, ele vai pegar e vai mandar a real na cara do Dutch, falando o seguinte: mano, você, seus homens, os meus homens, eu mesmo, todos nós somos peões dispensáveis para o governo, justamente usados da forma que o governo quer para atingir os fins que o governo quer. E quando o Dutch diz para ele: cara, você era um soldado, uma pessoa que eu podia confiar, e olha o que você se tornou, olha os absurdos que você tá falando, você tá fazendo, o Dillon vai dizer para ele: mano, a diferença é que eu acordei, eu entendo esse sistema, eu entendo o quanto eu sou dispensável, mas eu estou consciente disso. Enquanto o Dutch, baseando-se nos seus princípios, ele meio que estava conectado nessa Matrix e não entendia essa realidade de que ele também era alguém para ser usado. Só que muito embora o Dutch tenha sido um pouco inocente em acreditar de primeira naquilo que o governo, o exército e a Cia falou, o Dillon estava lá, que era um amigo das antigas, então tinha essa credibilidade na palavra do governo, por assim dizer. O Dutch, sendo uma pessoa de princípios, quando ele percebe que ele foi usado, ele fala: mano, não vou continuar, vou embora, não sou uma pessoa que faz isso, meus homens não são dispensáveis, sabe? Eu tenho essa camaradagem com eles, tenho os meus princípios, eu vou embora. E é justamente nesse ponto que o filme passa, que o filme ele meio que muda o seu gênero. Parece que vai ser um filme de ação, de uma missão na floresta, os perrengues que isso engloba e tal. E mano, o filme a partir daí ele muda, passa a ser uma ficção científica, e é justamente a partir desse ponto que começa a caçada do Predador. A trama principal se desenrola a partir desse momento e o Predador vai meio que pegando um por um da equipe do Dutch, até que sobra somente ele e a Anna, que é uma sobrevivente daquela primeira treta com os guerrilheiros lá no início do filme. E nisso daí vem outro momento clássico desse filme super empolgante, que é o seguinte: quando o último membro da equipe dele morre e sobra somente os dois, o Dutch, em vez de fugir, que é o instinto natural de qualquer pessoa, mesmo o cara sendo um soldado super treinado, experiente, aquela coisa toda, mano, tá tendo um monstro que se camufla, que tá matando geral na surdina, o cara é um soldado, saco, maravilhoso, o cara sabe tudo e tal, então, mano, vamos fugir e tal. Só que aí o Dutch fala pra Anna: get to the chopper, mano, e ele vira pra trás
e vai encarar de frente o Predador. Obviamente, na primeira luta que eles têm, ele apanha igual um condenado, só que no final ele consegue perceber a vantagem lá da lama, porque o Predador não enxerga muito bem aqui na nossa atmosfera, e aí ele consegue meio que fugir daquele local, se esquivar, e aí ele começa a se preparar para revanche com o monstro. E mais uma vez vem aquela coisa do instinto de sobrevivência, né? Porque ele tá enfrentando uma pessoa que é muito mais forte do que ele, nem da terra ele é, sacou? E na hora ele vai, beleza, vou enfrentar o cara, toma uma porrada inacreditável, aí, mano, ele consegue uma chance, mano, ele consegue perceber, a lama é uma vantagem, ele não consegue me ver com isso e tal, mano, vou aproveitar essa oportunidade, ó, picar a mula, rachar fora, caçar o helicóptero lá que a Ana foi pegar e fugir daqui, mano. E é interessante porque é justamente a partir desse momento em que ele de fato poderia voltar a agir de forma natural e racional e fugir do local, é nessa hora justamente que ele deixa de ser o Major Dutch, o soldado treinado, e ele passa a agir como um animal primitivo, cara. Ele se torna praticamente um monstro, a ponto de praticamente se livrar de todas as armas que ele tinha, de granada, de arma, de aqueles trabuco dos anos 80 que os personagens utilizavam e tal. Ele larga a mão de tudo aquilo e vai enfrentar o cara com as paradas da natureza. Então ele pega uma tora de madeira e amarra lá, ele faz uma armadilha, sabe qual é? Com folha, ele corta a madeira meio que como se fosse um espinho para espetar e tal, e ele faz umas paradas, pega a pólvora da granada para fazer uma explosão, sabe? Ele usa a natureza a algo de fato assim, ele larga a tecnologia e volta a ser o primitivo, sabe? Sem a tecnologia, sem essa ajuda tecnológica que ele tinha. Ou seja, ele vai agir exatamente como um animal predador, que ele vai se preparar, ele vai esperar, vai fazer armadilha, vai ficar na espreita, justamente para pegar a sua presa, que no caso era o Predador. Tanto é que depois que rola toda a treta, ele consegue vencer o Predador, aquele final empolgante, com aquela super explosão, que todo o filme dos anos 80 tinha que ter uma mega explosão no terceiro ato final do filme. Ele é resgatado pelos militares lá, junto com a Ana e tal, e quando eles pegam o Dutch, ele tá com aquele olhar meio atônito, sabe? E isso não é somente aquela coisa tipo assim, cara, o que eu vivenciei, o que eu experimentei, o que aconteceu comigo, sabe? Mas baseado nessa interpretação que eu tô falando aqui pra vocês, eu acho que também é meio que uma reflexão que ele faz pra tipo assim, cara, o que eu tive que fazer, o que eu tive que me tornar para conseguir sobreviver, cara, nessa situação, sabe? Eu tive que meio que me tornar um ser primitivo, um monstro, para conseguir sobreviver. E além de, tipo assim, disso ser um final super redondinho e maravilhoso pro filme do Predador, isso também eu acho que é meio que uma metáfora, sabe? Uma alegoria sobre o que significa a guerra, porque no fim do dia, a guerra é um conflito causado geralmente por situações políticas, causada por burrices de políticos de uma classe que está na prateleira de cima, mas obviamente essa galera que geralmente causa as guerras, causa os conflitos, não tá lá no campo de batalha, na linha de frente, para tomar tiro, para dar tiro, para matar, certo? E como em situações principalmente de guerra, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mano, não é o exército, somente a galera que é do exército mesmo, não dá conta. Então eles têm que chamar e convocar a galera civil, por assim dizer, para se alistar no exército. E, mano, a gente vê centenas, milhares de casos de galera que não tinha essa tendência de ser um soldado, vai pra guerra e volta maluco, cara, volta com estresse pós-traumático, volta, sabe, com a mente totalmente destruída, dilacerada, sabe, porque tipo assim, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa mais tranquila, mas olha o que eu tive que fazer, fui obrigado a fazer, porque o país que mandou, o governo que mandou, e olha o que eu tive que submeter, sabe? Eu matei, eu assassinei, eu fiz tal coisa, eu passei por isso, eu criei laços de amizade, de camaradagem com a galera do meu lado, mano, e vi a galera morrer, cara, do meu lado. Então, cara, eu acho esse final extremamente poderoso, ainda mais pegando esse aspecto da história que eu acho que enriquece ainda mais uma obra-prima que é Predador. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários.
o que você acha do filme Predador, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo, o que você tem a acrescentar, enriquecer ou então a discordar. Faça isso aqui nos comentários de forma respeitosa, educada. Vamos criar uma comunidade bacana aqui de nerds que gostam de discutir cinema, os filmes que a gente gosta e tal, sabe? E não se esqueça também de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem. E no mais é isso, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!